Bom, galerinha, bom dia então a todos vocês, né? Boa tarde a todos vocês. Nós vamos começar então a nossa revisão, tudo bem? Nós vamos começar então agora a nossa revisão aqui da turma do sétimo ano. Eu vou voltar aqui, espero que a gente possa estar visualizando aqui com vocês, né? Bom, senhores, então a ideia é a seguinte: na questão número 1 está falando assim, ó, leia atentamente o texto, né, que se segue. Esse material eu já passei para vocês, como eu havia dito, eu vou comentar questões por questões para facilitar para vocês aí, e vou mandar também um arquivo da escola agorinha com o gabarito, tudo certinho para a prova de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Número 1. Atentamente, né, leia o texto atentamente e vamos lá, e se segue aí. Na Europa medieval, o poder político esteve fragmentado durante muitos séculos. Cada feudo tinha suas próprias leis e seu próprio governo. A autoridade do rei valia pouco sobre os senhores feudais. Mas nos séculos XV e XVI surgiram os estados nacionais e significou que a autoridade dos reis cresceu muito. Agora somente eles tinham o poder absoluto de cobrar impostos, fazer leis, nomear juízes generais para agora então a nação. Esse tipo de governo foi chamado mais tarde de absolutismo. As monarquias absolutistas predominaram na Europa no século XV até o século XIX. Ótimo. De acordo com o texto, vamos lá. Sobre a centralização do poder real, é correto afirmar que os reis conseguiam o apoio da burguesia, que lhes emprestavam dinheiro, que era usado para formar exércitos melhores e um grupo de funcionários mais eficientes. Então é a letra C, tá? O gabarito está em vermelho aí. Bom, vamos continuar aqui. Questão 2. Entre os séculos XVI e o século XVIII, na Europa Ocidental, né, era comum, aceito, né, pela maioria, o fato dos reis serem absolutistas. Fatores diversos contribuíram para o surgimento do absolutismo nos países europeus. Relacione os fatores que contribuíram para o fortalecimento do poder real com seus respectivos países, preenchendo as colunas abaixo. Aí tem Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então, vamos lá. A exploração da América durante o segundo reinado de Carlos V e Felipe II. É o da Espanha. 2. Rompimento com a Igreja Católica pelo Henrique VIII, Inglaterra. 3. Surgimento das grandes navegações no reinado de Dom Manuel. 1. Portugal. Redução do poder da nobreza com Luís XIV. 4. E apogeu do reinado de Elizabeth I. 3. Inglaterra. Então ficaria, né, 2, 3, 1, 4 e faltou um 3 aqui, tá? Mas é a letra A. Bom, continuando. Diversos pensadores procuravam identificar os estados absolutistas. Leia com atenção o texto 1, 2 e 3. São escritores que defendiam o poder absoluto. Bom, eu quero saber, de acordo com os textos, quais são os teóricos que defendem cada tópico. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tópico, fala assim, ó. Todo poder vem de Deus. Os governantes agem como ministros de Deus em seus representantes na terra. Resultam de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e atacá-lo de qualquer maneira é um sacrilégio. Quem está falando disso é Jacques Rousseau, em que ele vai defender a teoria sagrada do poder divino, entendeu? Do poder real divino. Questão 2. Ao príncipe, toda vez que aparecer ao príncipe, fica atento, se lembra muito Maquiavel. Ao príncipe assim não deve importar a pecha, a marca, né, de cruel para manter unidos com fé e os seus súditos. É mais seguro ser temido do que amado, pois os fins justificam os meios. Esse é Nicolau Maquiavel, o italiano Nicolau Maquiavel. E por último está assim: o homem é lobo para o homem, para o outro homem. A única maneira de instituir um total poder capaz de defendê-lo das invasões dos estrangeiros
é conferir toda a força, a sua força e poder a um homem ou uma assembleia de homens como representantes de suas pessoas. Então, esse vai falar o Thomas Hobbes, né, no livro Leviatã. O texto refere respectivamente aos pensadores e os teóricos, Jacques Rousseau, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Beleza? Bom, continuando aqui, né? Vamos lá. É a questão número 4. Número 4 aí, observe a charge. Vamos lá. Muito bem, agora que acabamos com o clero e a nobreza, vamos dividir o bolo. Quem está falando isso é a burguesia, tudo bem? Aí tem assim, ó, oba, legal, estamos aí, né? Então vamos lá, vamos ver se vai dividir o bolo mesmo. Vamos continuar aqui. A partir da análise da charge, considere a afirmativa abaixo. O fim do sistema feudal atendia os interesses da burguesia e dos camponeses. A tentativa de dividir o bolo não surtiu efeito, mas uma vez os camponeses ficaram com a maior parte do bolo. Nossa, está errado. O poder da Igreja Católica durante a Idade Média impediu o avanço da burguesia e dos camponeses. Correto. Então ficou a letra B, 1 e 3. Número 5. O texto, leia o texto e vamos lá. 3 razões jazem em ver que este governo, o da monarquia hereditária, é o melhor. A primeira é que o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais a conversão do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe trabalha para o seu Estado, trabalha para os seus filhos. O amor que tem pelo reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-lhe natural. A terceira razão tira a dignidade das causas reais. A inveja que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós. Torna-se aqui o amor e respeito. Os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família que sempre viram, né, como superior e qual não se conhece outra que possui igual. O trono real não é o trono de um homem, mas é o trono do próprio Deus. Os reis são os deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe, de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-se sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Bom, esse aí é o Jacques Rousseau, né? Política tirada para a Sagrada Escritura. Vamos lá. Leia as afirmativas abaixo. Segundo o texto, a subida do príncipe ao trono significa a abdicação de sua crença religiosa. O príncipe estende seus súditos o poder que eles têm sobre seus filhos. O poder do príncipe é inquestionável, pois ele tem que enxergar além dos outros homens. Então, a resposta mais correta, letra C. Continuando aqui, a igreja, né, leia com atenção, vamos lá, leia com atenção. O rei está prepara-se para a noite. Vestiram com traje de função e do estilo. Diante dos criados e dos pajens, um abrem o gavetão, o outro afasta a cortina, o outro modera o brilho da luz, depois não se movem uns tantos que não se sabe o que fazer e por que estão. Enfim, de tanto se esforçarem todos, ficou preparado el rei. Isso é a memória do conflito de Salamai. Esse texto refere-se a quem? Ao absolutismo, né, regime de governo, absolutismo, letra B. 7. O Estado absolutista revelou-se em um acentuado grau de dependência entre as classes sociais. Marca alternativa que confirma essa característica. Letra B. A monarquia absolutista possuía um caráter burguês, desenvolvendo uma economia tudo bem? Bom, continuando. A 8. Leia e responda. O príncipe o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Basta que aparentemente possui tais qualidades.
Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo e agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto para fazer o mal, se necessário. O trono real não é o trono de um homem, mas é o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira de uma independência divina. O rei vê de mais longe e mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor. Então, os textos acima referem a quais teóricos? Letra A. Na letra B, perdão, Nicolau Maquiavel e Jacques Rousseau, defendendo tais teorias e a legitimidade do poder monárquico. Bom, a número 9 é para você marcar as posições que se aparecem aqui. Então ficaria, né? Aqui está o rei, aqui está a burguesia e aqui está a nobreza. Então, quem paga impostos e empréstimos, bom, está relacionado à burguesia, tudo bem? E segurança, à facilidade e comércio. Bom, o nobre paga para o rei, aqui vai aparecer número 1, tudo bem? Aqui é número 1 e aqui número 3. Participação junto ao rei. A nobreza participa com o rei e, em troca, ganha apoio político e militar da nobreza. Então, aqui, ó, nesse lado, está aparecendo o mouse, né? Fica a burguesia paga para o rei os impostos, 1 e 3, e aqui vai ficar eles, né? Oferece participação junto ao rei, oferece para o rei, aqui fica 4 e aqui fica 2. 4 e 2, 1 e 3. 4 e 2, 1 e 3. Tudo bem? Bom, 4 e 2, 1 e 3. A gente continuando aqui a nossa aula aqui, aqui aparece para você, vou mandar esse esqueminha aqui para ficar melhor. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar lá na questão 9, aí você vai ver o esquema como que é a resposta. Tá vendo? 1 e 3, 4 e 2. Essa é a resposta correta. Vamos para 10 então. A 10 está falando aí o papel da igreja, né? E o papel dos reis. Então, vamos colocar agora o gabarito para você. Tá bom? Para ficar de boa, para você não ter nenhuma dificuldade aí, né? Com relação a... Bom, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Questão 10, então, está falando a questão da participação do clero, né? Em relação ao importante fortalecimento dos reis aí, papel do clero dentro da Igreja Católica, dentro das monarquias modernas. Então, o papel do bispo, o papel dos padres, bispos, cardeais, entre outros, né? Eram pessoas cultas, exerciam muita influência sobre a população, e a igreja defendia o absolutismo do rei, sua postura era seguida por grande parte da população. Então, a igreja tinha um papel de manipular a população, manipular as opiniões da população. Bem, isso era uma maneira de garantir o rei no poder e legitimar ele, né, na mentalidade da população ali durante o período do absolutismo. Bom, eu vou só encerrar aqui a última parte aqui com vocês. Vou colocar aqui de vermelho. Bom, e de artistas, escritores e filósofos, né? Os artistas divulgavam cena da vida do rei, a sua família, parte da pintura, literatura e música. Escreviam artigos favoráveis, faziam poemas, ajudando a engrandecer o poder real e de quem os financiava. Explica o significado do Estado, né, com base no organograma acima. Aqui está um exemplo do Brasil: território nacional, governo, leis, impostos, moeda e exército. Então vamos lá. A formação do Estado Nacional reforça o poder dos reis e da sua autoridade para valer, sobretudo, o território que antes englobava os feudos. Esse governo cria leis, moeda, um sistema de impostos, né? Um exército para garantir a ordem social, a defesa do território e do poder real. Será único para mantido pelos impostos pagos pelos súditos. Letra B. Diferencia politicamente o Estado Nacional do feudalismo.
Durante o período do feudalismo, né, o poder era descentralizado, cada senhor tinha sua própria lei, sua própria moeda e sistema de impostos. Já no Estado nacional, é o contrário, era centralizar o poder na mão do rei, unificação das leis, da moeda, dos impostos, da língua e dos territórios. Na questão 12, tem um texto falando sobre a questão do absolutismo. Então vamos lá, responde o questionamento do autor, né, com relação ao Estado absolutista, né, como que é essa mistura, em certa medida, de feudalismo com o Estado moderno. Então a ideia seria o seguinte: mesmo um Estado moderno ainda vai preservar a antiga aristocracia medieval, a continuidade do domínio e exploração dos camponeses e artesãos, o privilégio e a política para a nobreza e para o clã. Certo, galera? E aqui, assim, nós vamos encerrando a nossa revisão de hoje. Tudo bem? Meus amigos, um forte abraço a todos vocês e até a próxima.